Bom dia! A paz do Senhor, primários! Tudo bem com vocês? Eu sou Tia Lise e eu estou aqui para mais uma aula da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola que existe. Glória a Deus por mais uma EBD. Glória a Deus por esse domingão lindo, dia do Senhor, mais um dia aqui, um trimestre novinho começando e a gente está como? Super feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Amém? Hoje, nossa lição de número 2 vai falar sobre um presente e uma confusão. Mas eu já quero começar adiantando para vocês que, na verdade, a confusão não foi por causa do presente, mas foi por causa do coração. É isso mesmo. Grava essa frase aí, que lá no final a gente vai entender por que a confusão não foi por causa do presente, mas sim por causa de um coração. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero dar muito bem-vindo você, aluno aqui da turma dos primários. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, nosso visitante. Eu quero te pedir, por favor, coloca o seu nome aqui no chat para a gente conhecer você, como que você conheceu a gente, como que você chegou até aqui. A gente quer muito te conhecer e a gente fica muito feliz de ter você aqui mais uma vez, tá bom? E eu quero pedir também para você, compartilhe esse vídeo. Vamos aproveitar esse tempo para pregar a palavra de Deus através da EBD também. Então, compartilhe o vídeo com um amigo, com um parente, com o vovô, com a vovó, com um colega da sua escola. Não deixa de compartilhar, por favor, tá bom? Coloca o seu nome aqui, marca a sua presença, porque a lição de número 2 da turma dos primários está no ar. Pega a sua revista, a sua Bíblia, o seu caderno de oração e a sua oferta para você não perder nada dessa aula, tá bom? Então, agora nós vamos orar. Vamos começar orando. E eu quero pedir para você participar aqui comigo. Não fica só me assistindo, não. Participa comigo, tá bom? Então, nós vamos orar e você ora daí que eu oro daqui. Tudo bem? Vamos lá, então. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar por mais um domingo, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigada pela rica oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui mais uma vez para glorificar e adorar o teu nome e aprender da sua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, que vai assistir essa aula, que está assistindo agora, Senhor. Eu peço que, em nome de Jesus, o seu Espírito Santo alcance a cada um, meu Deus, e fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um trimestre com vocês. E agora nós vamos começar falando do texto áureo. Vamos usar a nossa Bíblia. O texto também está na revista, mas vamos exercitar usando a Bíblia? Abre aí a Bíblia que já está com você, na página 312. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, versículo 5 diz assim, a parte A. Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha o que diz essa palavra. Não diz confia um pouquinho, confia quando estiver tudo bem, confia quando estiver tudo legal, quando as coisas parecem que estão sendo do jeito que eu quero. Não, 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 não. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Não importa o que esteja acontecendo, a sua confiança precisa estar no Senhor. Então, Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Esse é o nosso texto áureo dessa manhã. E agora nós vamos orar. O nosso caderno de oração Kids, pega o seu aí. Se você é visitante ou não tem o caderno Kids, aqui na descrição do vídeo tem ele online. Pega ele, faz o download, abre ele aí para você orar com a gente. A gente ora os salmos durante o mês todo. E hoje, dia 11, nós vamos orar os salmos 11:4, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam a todos os homens. Glória a Deus. O trono de Deus está nos céus e ele vê todos os que estão na terra. A nossa oração é assim, Senhor, que nós amemos estar na tua casa todos os dias. Querido Deus, nos ajude a sempre ir aos cultos da igreja, orando pelas crianças do Azerbaijão. Livra, Senhor, as crianças das maldades e dores causadas por homens maus. Que elas não sejam rejeitadas pelas famílias e pela comunidade por causa de amar a Jesus Cristo. Vamos orar, crianças? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, meu Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar sempre na tua casa.
Em tempos difíceis, ó Deus, em que muitos lugares nós não podemos estar na casa do Senhor, aqui nós podemos, Senhor. Então que o nosso coração ame estar na sua casa todos os dias. Ame e deseje aprender do Senhor, estar na sua presença, na comunhão dos outros irmãos. Eu oro, Senhor, pelas crianças lá do Azerbaijão, Senhor, que sofrem muitas maldades por homens muito maus, ó Deus. Eu peço que o Senhor as guarde do mal, Senhor. Livre elas, meu Deus. E que em nome de Jesus, meu Pai, aquelas que sofreram alguma maldade sejam consoladas pelo Seu Espírito Santo e não sejam desprezadas pelas famílias, meu Deus, e pelas pessoas onde elas moram, porque elas amam a Cristo. Ajude-as em tudo, meu Deus. Eu peço confiando no Senhor, porque como o Salmo disse, o Senhor vê todas as coisas que estão acontecendo sobre a terra. Nada passa sem que o Senhor veja, meu Deus. Então opera, meu Pai, para a glória do Teu nome, guardando o Teu povo nesse tempo difícil, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora uma parte que eu super gosto também, que é a hora da nossa oferta. Isso mesmo. Nós vamos ofertar ao Senhor. E você tem vários jeitos de fazer isso. Você pode ofertar através do PicPay. Aqui que está aparecendo o QR Code. Você pode ofertar através do Pix. Você pode fazer uma transferência para as contas da igreja. Ou você pode fazer assim, ó. Você pode pegar o seu cofrinho, colocar a sua oferta aí na sua casa e quando você vier para o culto à noite ou durante a semana, você traz o seu cofrinho e entrega lá na tesouraria. É muito legal. Uma coisa que você tem que entender é que você não deve ficar sem ofertar. Porque quando a gente oferta, a gente está dizendo para Deus, com o nosso coração e com a nossa vida, que a gente é grato por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Então, olha só, quem cuida de nós é Deus. Quem nos dá vida, quem nos sustenta, quem cuida de todas as coisas é Deus. Então, quando a gente oferta, é um ato de gratidão, de dizer que a gente sabe que quem cuida da gente é Ele. Então, vamos ofertar com alegria, vamos ofertar com amor, vamos dar o nosso melhor para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Então, enquanto toca esse louvor, você oferta, eu oferto e depois a gente volta.
Glória a Deus. Deus abençoe você, ofertante. Agora nós vamos orar para que Deus abençoe e multiplique na sua vida e para que Deus abençoe aqueles que por um motivo justo não puderam ofertar dessa vez. Que Deus abençoe também você. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Mesmo em tempos de dificuldade, o Senhor tem sido fiel e cuidado de cada um de nós, de cada uma das nossas famílias, Senhor. E eu quero pedir, meu Deus, que o nosso coração esteja cheio de gratidão, meu Pai. E que quando formos ofertar, meu Deus, que nós sejamos, meu Deus, impulsionados pelo Espírito Santo a dar o nosso melhor em gratidão ao Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que ofertou nessa manhã, multiplica, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu peço também por aqueles, ó Deus, que não puderam ofertar, meu Deus, por um motivo justo, meu Deus. Eu peço que o Senhor abra as portas, meu Deus, opera o milagre, supre todas as necessidades e que essas pessoas alegres venham, meu Deus, ofertar ao Senhor em gratidão aos Teus feitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero falar para vocês da parte principal aqui da nossa história, da nossa aula, que é a história, a palavra de Deus. Hoje a nossa história vai fazer um resumo da revista, ok? Nós vamos falar de várias partes que depois a gente vai ver com mais detalhes, com mais profundidade, mas eu quero que vocês lembrem do que eu falei no início. Um presente, uma confusão. Bom, eu quero lembrar vocês que eu falei que, na verdade, o problema não era o presente. Na verdade, o problema era o coração. E é isso que a gente vai ver nessa manhã. Bom, vocês lembram da lição de domingo passado? Nós conhecemos Jacó, conhecemos os filhos, certo? A história deles. Muito bem. Bom, Jacó, ele tinha um carinho. Ele demonstrava um carinho muito especial por um dos seus filhos. Ele tinha um filho predileto, que era José. E, quando José tinha 17 anos, Jacó deu um presente para ele. Quem gosta aí de ganhar presente? Eu gosto de ganhar presente, com certeza. Eu acho que todos vocês também gostam, não é verdade? Então, quando José, ele fez 17 anos, ele tinha 17 anos, Jacó deu um presente para ele. Jacó deu uma túnica muito, muito bonita. Era uma túnica comprida, toda colorida, com lindas cores, um tecido maravilhoso, mangas longas, parecia até uma túnica de alguém que era até importante, da realeza, alguém muito importante. E vendo isso, os irmãos dele começaram a ter inveja dele. Vendo que o pai dava mais importância para ele, dava mais carinho para ele, tratava ele como mais importante, acabou que os irmãos começaram a dar lugar para o pecado e começaram a sentir inveja dele, começaram a desprezar ele, a não amar mais ele, não querer estar junto dele. Essas atitudes foram fazendo com que eles começassem a desprezar o irmão, a não amar mais o irmão, a odiar o irmão. E eles odiaram José e aí eles desejaram se livrar de José. Eles desejaram que José não existisse, porque se José não existisse, o pai não teria a quem preferir. Olha só, prestem bem atenção nessa história, crianças. José, ele teve sonhos. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre esses sonhos, o que ele sonhou, tá bom? Hoje a gente está fazendo aqui um resumo só para a gente olhar a parte do coração desses personagens, tá bom? Então, olha só, José ele teve alguns sonhos, ele sonhou e ele levantou de manhã e contou para eles. Contou, eu sonhei isso e tal, e aconteceu isso. E aí, eles não entenderam o significado do sonho, mas eles não gostaram. Não gostaram, porque parecia que José estava se achando, parecia que José estava se achando importante e tal. E aí ficou um problema lá. Os irmãos não queriam saber de José, estavam odiando ele com inveja, não queriam saber dele. E eles já tinham proposto no coração de fazer alguma maldade com ele. Eles já queriam se livrar do irmão. Por causa do pecado, por causa da inveja. Bom, Deus abençoou José de várias formas, mas os irmãos não entendiam isso. E aí, eles invejavam o irmão, porque eles não conseguiam entender o que acontecia, né, na vida de José.
E aí um dia os irmãos de José estavam pastoreando os animais no campo, longe, um lugar longe, e aí o pai deles, ele pediu que José fosse procurá-los, ver se eles estavam precisando de alguma coisa, e José, obediente, foi até o campo para encontrar com os irmãos. Perguntou para um, perguntou para outro, até que encontrou os irmãos dele lá no campo. Mas quando os irmãos viram eles de longe, viu José de longe, eles não gostaram nada. O que esse menino veio aqui? O que esse menino veio aqui bisbilhotar o que a gente está fazendo? Para contar para o nosso pai o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, que coisa, o que ele está fazendo aqui? A gente não chamou ele. Imagina como é que eles já ficaram, né? Bravos. Bom, e aí os irmãos viram ele e quiseram aproveitar essa oportunidade para quê? Para se livrar dele. E aí, eles planejaram primeiramente matar José. Eles desejaram matar, planejaram matar. Rubem, um dos irmãos, foi contra, não queria, né? Mas ele não teve força para enfrentar os outros irmãos, ele não teve coragem de enfrentar os outros irmãos e ficou lá no bolo junto com todo mundo. E aí, por fim, eles não mataram José, mas eles jogaram José num poço seco. Um poço antigo de água que estava seco, jogaram ele lá dentro, deixaram ele lá. Depois, não bastasse essa maldade, eles ainda pegaram José lá de dentro e quando José achou, ai que bom, vieram me buscar. Não, agora a gente vai te vender. Pegaram José, venderam como escravo para uns homens que estavam passando por lá que eles nem conheciam. Eles nem sabiam se o irmão ia morrer, ia ficar vivo, para onde que ia. Nem quiseram saber. Venderam ele como escravo. Não bastasse tudo isso de odiar o irmão, jogar o irmão no poço, desejar matar ele, vender ele como escravo, para completar toda essa obra, porque o pecado, quando a gente alimenta ele, ele aumenta, ele fica grande, eles não tinham se arrependido dessas coisas más que tinham feito, e aí eles tinham que dar uma solução para isso, eles tinham que enganar o próprio pai. E aí eles foram lá, pegaram a túnica bonita que José tinha ganhado, sujaram no sangue de um animal morto e levaram para casa. E para terminar toda essa obra, eles disseram para Jacó que José tinha sido morto e que ali estava a túnica com o sangue, que José provavelmente tinha sido morto, né? E isso fez com que Jacó sofresse profunda tristeza e chorasse por muitos e muitos dias. Eles enganaram o próprio pai para completar essa obra toda, né, de pecado no coração. Por isso que eu falei para vocês, crianças, que eu quero analisar hoje com vocês o coração. Porque o problema nunca foi o presente. O problema nunca foi a túnica. O problema é o coração. O coração. E aí eu quero falar com vocês sobre uma coisa chamada natureza pecaminosa. A gente olha para essa história e pensa assim, misericórdia. Meu Deus, que horror! Os irmãos de José eram muito maus. Nossa, eles fizeram tantas coisas horríveis. Meu Deus, que maldade. A gente não pensa assim quando ouve essa história do jeito que eu contei? Pois é, mas eu quero falar hoje com vocês sobre o pecado e o nosso coração. Porque não é só o coração dos irmãos de José, não. Eu quero falar do nosso coração nessa manhã. A Bíblia ela fala que o coração do homem é enganoso. Que o coração do homem ele é enganoso. E crianças, se a Bíblia está falando que o coração do homem é enganoso, vocês podem acreditar nela, porque ela é a verdade. Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já tiveram inveja de alguém? Me fala aí, pode colocar aqui no chat. Já teve inveja de alguém? Tipo, um coleguinha seu ganhou uma coisa muito legal que você gosta e também queria, mas você não tem. Aí talvez lá na sua cabeça passa assim, poxa, eu queria também. Mas eu não tenho. Poxa vida, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele ganhou e eu não ganhei? Por que o pai dele dá presentes tão legais assim e o meu não dá? Por quê? Isso já aconteceu com vocês alguma vez? Analisa aí o seu coraçãozinho, pensa aí. Isso já aconteceu? Você já viu, já quis, já ficou questionando? Por que ele tem, por que eu não tenho? Poxa vida, murmurou, reclamou. O que você acha? Já aconteceu com você?
Pois é. Então, viu como o nosso coração ele tenta nos enganar? Por que a gente não se alegra porque o outro tem? Por que a gente quer pra gente? Né? Se nós dermos ouvido para o nosso coração, se a gente der ouvido para essas perguntas, aí, poxa, eu queria, por que eu não tenho? Ah, eu não ganho coisa legal. E aí você começa a murmurar, a pecar e o coração, ó, só escurecendo. Pensa só. Nós dermos ouvido ao nosso coração e não à voz de Deus, nós ficaremos iguais os irmãos de José. Quando a gente dá ouvido e deixa isso entrar no nosso coração e não se esforça para sair, não se esforça, não, Senhor, me ajuda. Esse pensamento é errado. Isso que eu estou sentindo está errado, eu não quero sentir isso. Quando a gente não faz isso, quando a gente alimenta o pecado, quando a gente fica pensando, é mesmo, né? Meu pai não me dá nada de legal. É mesmo, né? Só os outros que têm coisa legal. Poxa vida, eu queria tanto aquilo que a pessoa tem. Então, se a gente fica alimentando essas coisas no nosso coração, o nosso coração vai ficando escuro, vai ficando cheio de pecado e a gente é capaz de fazer coisas, maldades grandes assim, como os irmãos de José fizeram. Sabia? E sabe por que isso acontece? Isso tudo começou e acontece por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Né? Quando Adão e Eva eles pecaram, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado ele entrou no mundo. E agora, depois disso, todas as pessoas estão expostas ao pecado. Por causa dessa desobediência, a partir daí, todas as pessoas estão expostas ao pecado. O nosso coração está exposto a esse pecado. A nossa natureza foi mudada, a natureza se tornou pecaminosa, né? E agora, eu quero falar com vocês sobre a outra parte. A graça de Deus. Nós falamos sobre nossa natureza pecaminosa, sobre o nosso coração inclinado a fazer o mal, e agora eu quero falar sobre a graça de Deus. Isso aqui nos importa muito. Então eu quero falar com vocês que, como nós vimos na história, Jacó ele tinha um filho predileto. E isso fez com que os outros ficassem cheios de inveja, cheios de tristeza e resolveram fazer coisas más. E isso não foi nada legal, isso não foi nada correto. Mas eu quero falar para vocês que Deus ele é um pai perfeito. E ele ama todos os seus filhos igualmente. A Bíblia nos fala lá em João 3,16 que... Agora vocês vão falar todo mundo comigo, todo mundo junto, porque esse João 3,16 vocês sabem de trás para frente e de frente para trás, né? Então vamos lá. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então Deus ele nos amou mesmo conhecendo os nossos pecados, ele nos amou mesmo sendo pecadores. E ele deu o que ele tinha de mais importante, o que ele tinha de mais precioso. O seu Filho Jesus Cristo. Deus não deu qualquer coisa, ele deu o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados, para nos limpar, para pagar por essas maldades que nós somos capazes de fazer, e nos limpar e trazer luz sobre nós, e espantar todas as trevas, toda a escuridão do nosso coração. Então, tudo aquilo que a natureza pecaminosa faz, Jesus vem e desfaz. Ele tem esse poder. Porque ele já venceu a morte, ele já venceu o pecado. Amém? Então, em Cristo, nós somos novas criaturas. É isso mesmo, novas criaturas. E não devemos mais dar ouvidos à nossa natureza pecaminosa. Não devemos mais dar ouvidos ao nosso coração. E nós devemos dar ouvido a quem? A voz de Deus. Nós devemos ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque Ele nos ama. Isso é certo. Ele nos ama. E Ele tem poder para nos conduzir, para nos direcionar a ter pensamentos, a ter sentimentos, a ter atitudes
que agradam a Ele. Ele pode nos conduzir a uma vida que honra a Ele, a uma vida que agrada a Ele. Então, olhando para essa história da família de José, a gente vê tantas coisas tristes, mas olhando para Cristo, nós vemos que tem solução para todas elas. Tem solução para cada uma dessas coisas. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que o problema nunca é o que acontece com a gente. O problema é o nosso coração. Muitas vezes coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, mas o nosso coração é que tem que estar cheio de Deus para que a gente tome as decisões corretas, para que a gente tenha os sentimentos corretos, para que a gente viva uma vida correta com Deus, uma vida junto com Deus, e não separado de Deus, fazendo o que a gente quer, só porque a gente acha que é certo, não. Não. A nossa vida ela precisa andar nos caminhos do Senhor. E Deus, Ele nos dá essa oportunidade. Porque quando a gente está andando nos caminhos do Senhor, a gente não está sozinho. A gente é guardado por Deus. Deus prepara tudo para nós. E essa é a nossa rica esperança. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que se você já entregou sua vida para Jesus, fica firme com Ele. E quando tiver algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa má, querendo entrar em você, pede ajuda para Ele. Ora, pede perdão, pede ajuda. Senhor, me socorre, eu não quero sentir isso, isso é errado. Eu não quero viver assim. E com certeza Ele vai te ajudar. Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, mas você entendeu que Ele quer limpar o seu coração e que Ele quer estar com você para te ajudar até o dia que Ele voltar, então entregue sua vida para Ele. Chame Ele para morar no seu coração, para limpar o seu coração do pecado, da maldade, de todas essas coisas desse mundo. Amém? Então eu quero orar com você, porque o nosso Deus ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele vive e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero estar lá para ser buscada. Eu quero ser levada para o céu com Jesus. Amém? Então vamos orar, crianças? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, porque não importa a situação, o Senhor tem solução, meu Deus. No Senhor tem saída para todas as coisas. E nós confiamos, meu Deus, que a nossa vida está nas mãos de um Deus bom, de um Deus que nos ama, um Deus que quer nos salvar e nos levar para o céu. Obrigada, Senhor, por cada um nessa manhã. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, meu Deus, tem cuidado de nós. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, cada família, cada criança, cada visitante, meu Deus. Que o seu Espírito Santo acompanhe cada um, meu Deus. Ministre cada coração. Que a palavra, assim como o Senhor promete, não volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos falar sobre a nossa atividade. Eu sei que vocês já fizeram, vocês são crianças super obedientes, crianças super inteligentes, super interessadas pela palavra de Deus. Então, a nossa atividade número 1 é assim. Complete as frases e faça o caça-palavras de acordo com a lição. É o caça-palavra, vocês gostam, é super legal. E aí você vai completar as frases. Número 2. Escreva certo ou errado. Tem 5 frases lá e vocês vão dizer se é certo ou errado as frases, ok? E o 3 é um você sabia que Deus ouve a sua oração? O que você costuma pedir a Ele de presente, você vai desenhar e pintar lá naquele espaço que tem na sua revista. Seja bem criativo e faça tudo muito bonito, tá bom? Bom, agora a nossa EBD está chegando ao fim, a lição de número 2, mas domingo que vem tem mais, já fica ligadinho aí, preparado. Continua ao longo da semana compartilhando esse vídeo aqui com outras pessoas, tá bom? E agora nós vamos orar para encerrar, amém? Ora aí comigo. Senhor, muito obrigado por esse domingo, o dia do Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, que seja um dia de bênção, de graça na sua presença. Que o Senhor nos traga à sua casa à noite, meu Deus, guardados e protegidos pela tua mão. Eu te agradeço por cada família. Abençoa, Senhor, a cada um que assistiu essa aula, Senhor, e cuida de nós em tudo, assim como o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, crianças? Um beijo. Tchau, tchau.